Por que a gente não lembra dos sonhos? Afinal, se a gente tem sonhos tão interessantes, muitas vezes prazerosos, claro, temos os pesadelos também, por que será que a gente não lembra? E eu adicionaria, por que será que certos sonhos a gente não esquece? Então, Freud diz, bom, aí tem algo muito importante e ele vai demonstrando que, na verdade, os sonhos seriam a via régia para o inconsciente. Eu estou retomando esse ponto para poder facilitar hoje o avanço que a gente vai dar. Então, se os sonhos são a via régia do inconsciente, tem uma dimensão inconsciente dentro da gente, dentro, entre aspas, óbvio, que precisa ser acolhida, que precisa ser pensada, que precisa ser talvez investigada, esmiuçada. E o Freud, ele não sabia como fazer, ele ia fazendo perguntas, ele ia muitas vezes pressionando a pessoa, mas me diga, você vai se lembrar o que aconteceu, esse sonho com seu pai, será que... O Freud queria comprovar uma teoria. E os pacientes iam respondendo a ele. Até que uma delas disse, doutor Freud, o senhor pode parar de falar? O senhor fala demais, o senhor me atrapalha, o senhor atrapalha o fluxo dos meus pensamentos. E aí o Freud se calou. Isso foi muito interessante. Ele saiu do papel de médico, ou seja, eu que mando aqui, eu sou médico, você é médica, então sou eu que faço pergunta, apenas respondo as perguntas. Ele não fez isso. Ele pensou, bom, talvez eu precise ouvir essas pacientes. E aí ele ficou surpreso, porque quando a gente ouve uma pessoa com interesse genuíno, a pessoa pode dizer muitas coisas. E aí o Freud se dava conta nesse momento de que ele estava inventando um método. Bom, então o paciente precisa falar. Essa paciente do Breuer, a Ana O, ela fala, ai, doutor Breuer, eu adoro vir aqui. Com o senhor eu faço uma limpeza da chaminé. Essa limpeza da chaminé nada mais é do que a traqueia, essa chaminé metafórica que nós temos aqui dentro, que ao invés de sair fumaça, sai palavras. E ela gostava disso e ela dizia, this is a talking cure. Isso é uma cura pela palavra. E Freud, de fato, partiu disso, e a psicanálise é a cura pela palavra, e ele começa a teorizar cada vez mais e ele se preocupa, então, com as manifestações do inconsciente. Ele já tinha a interpretação dos sonhos, os sonhos são uma manifestação espetacular do inconsciente. Ele escreve um outro livro próximo chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana, que nós tratamos em capítulos anteriores, que mostra como o inconsciente está presente no nosso cotidiano. Aí ele cita os atos falhos, os atos sintomáticos, a gente trocar palavras, faltar palavras, a gente digitar e faltar uma coisa, a gente digitar masculino e feminino, por exemplo, na língua portuguesa isso é muito comum, a gente pegar o celular e mandar uma mensagem para outra pessoa, na época do telefone fixo, ligar para outra pessoa, pegar o carro e ir para outro lugar, meu Deus, para onde eu estou indo? O Freud dizia, isso é o inconsciente.